Às vezes o camarada fica meio profissional, né? A gente fica com mais habilidade nas escrituras, quer se ler muito, e você acaba conhecendo, o Espírito traz a memória e tal, mas eu tenho um temor, irmãos, toda vez que eu vou ministrar, mesmo sendo aqui na igreja, eu fico nervoso. Você imagina quando eu ministro em outro lugar, né, como convidado, como igreja, como que a gente fica nervoso? Por quê? Porque não é profissional, pastor profissional. Pastor tem que ficar na dependência do Espírito, né? E Deus precisa falar conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 28. Vamos ler só 2 versículos, já no finalzinho, capítulo 28. Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim, amém? Encontraram? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor Deus, fala no nosso coração, derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Ó Deus, nos ajuda a ouvirmos a tua voz nessa noite, dar-nos sensibilidade para a tua palavra, Senhor. E eu entrego a ti, Pai, todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Por ocasião, né, do batismo, fui estudar a palavra de Deus e me veio essa inspiração. Não falar a respeito do batismo, mas falar a respeito do discipulado, né? Porque o que acontece no reino de Deus? No reino de Deus, Deus está preparando um povo. Por exemplo, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele para viver com ele, mas conforme houve a queda do homem, se separou, se contaminou por causa do pecado, o homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus. Então é preciso restaurar essa imagem e semelhança. E Jesus, ele veio, quando ele fala assim, eu sou o caminho, não é só porque ele vai ser sacrificado por nós, não é só porque você vai crer nele, mas porque ele é o modelo do homem que Deus quer habitando com ele na eternidade. Então Jesus Cristo é um modelo, e para você alcançar ser um modelo como Cristo você precisa ser discipulado. Nós precisamos ser discipulados. Então é uma coisa tremenda. Nós precisamos ser discipulados para ir morar no céu. Daí a importância de ser discipulado. Jesus falou assim, ide, não é isso? Portanto, ide e fazei discípulo. Primeiro ele fala, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discípulo é feito de todas as nações. Discípulo de quem? De Jesus. Discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus vão gerar discípulos para Jesus. Amém? Por exemplo, se você é de uma linha, né? Alguém funda uma determinada coisa e você vira discípulo daquela pessoa, aí amanhã aí você aprendeu tudo, você ficou na linha que aquela pessoa ensinou. Amanhã você vai discipular um sucessor. Esse sucessor vai ser discípulo do que fundou, porque você já é discípulo dele. Você vai passar para ele o que foi passado para você. Então a linha do discipulado vai aumentando, do qual Jesus Cristo vai ser o modelo.
né? Ele passa a ser o modelo. Então, o discipulado, ele é importantíssimo. Nós vamos ver nessa noite que o discípulo, o que é ser um discípulo de Jesus, segundo, nós vamos ver o que é ser um discípulo de Jesus, segundo as Escrituras. Não é segundo a gente acha que tem que ser. Em tudo, as Escrituras têm um molde para nós, né? Vamos fazer uma Santa Ceia. Jesus falou assim, fazer a Santa Ceia, ele deixou um modelo. Vamos orar, ele deixou um modelo. Vamos fazer discípulo, ele deixou um modelo de como se faz um discípulo. Não é só você falar assim, eu sou um discípulo de Jesus. O discípulo, ele tem algumas características, e nós vamos ver em várias passagens bíblicas, né? Vamos aprender com as Escrituras, ser orientado pelas Escrituras, como é que nos tornamos um discípulo de Jesus, ou como fazemos também um sucessor, um discípulo para Jesus. Primeiro, um discípulo é alguém que nasceu de novo. Jesus deu essa ordem para fazermos discípulos. Olha só, tem que ser alguém que nasceu de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, não adianta você ficar discipulando. A igreja está cheia de pessoas que não nasceram de novo. Nascer de novo, como Jesus disse, é nascer da água e da palavra, né? Você creu, você foi batizado, como ele disse, batizando, quem crê e for batizado será salvo. Então a pessoa tem que nascer de novo. Você não consegue fazer um discípulo se ele não crê, se ele não abraçou essa ideia, se ele não abraçou a sua crença, se ele não abraçou aquilo que você faz. Você quer fazer um mecânico, eu fico vendo ali, né, o meu mecânico ali na frente, ele fica os garotos lá aprendendo, fazendo pequenos serviços, ajudando aqui, fazendo aquilo. São discípulos, são meninos que têm vontade de ser mecânico, abraçaram aquela situação. Mas aqueles que estão lá obrigados, porque o pai obrigou, porque eu não tinha nada para fazer em casa, esses não vão ser discípulos, vão aprender a fazer e vão fazer errado. Vão fazer errado. E nós encontramos nas mais diversas profissões pessoas que aprenderam a coisas obrigadas e hoje fazem mal à sociedade, fazem mal feito. É o médico que não cumpre. Nós vimos aí na política aí, quantos médicos assinaram coisas erradas a respeito de medicina, de vacina, de coisa, por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de poder, enquanto que os sérios brigaram, né, pela vida, porque fizeram juramento, esses foram desacreditados pelo sistema. Então é só um exemplo que eu estou dando para os irmãos, porque isso aí os irmãos viram acontecer na mídia aí, viu aquela senhora de origem oriental, né, que é japonesa, e 40 anos de profissão, professora, respeitadíssima no meio acadêmico, como é que ela foi desmoralizada, diminuída, desacreditada diante dos nossos políticos fraudulentos, para poder justificar o que eles queriam. E hoje nós vimos que ela tinha razão. E nós vamos ver, e não foi só ela não, muitos outros médicos sérios se posicionaram e por isso foram cortados. O pastor sério, o lugar que é sério, o lugar que se posiciona segundo os ensinamentos bíblicos, ele não é um lugar que vai encher muito não. Você não tem nada para agradar. As pessoas estão querendo coisa para se distrair, para agradar, para sair daqui rindo, feliz, alegre da vida, que vai ganhar, que vai acontecer, que se divertiu, e não era assim com Jesus. Eu não sei que igrejas são essas hoje. E primeira coisa que ele fala, e de fazer discípulo de todas as nações, aí ele diz, batizando e depois ensinando. Olha só, primeiro você batiza, depois você ensina. É mais ou menos o que aconteceu ontem, né? Os irmãos são batizados, aí eles não vão imediatamente para o céu. Aí agora eles precisam ser discipulados. Agora, para se batizar, você não precisa necessariamente já ser um discípulo formado. Você tem que estar inscrito.
Amém? Na academia de discípulo. E você faz isso quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador e você se batiza, né? Dá o seu testemunho público que você fez isso. E agora você vai ser ensinado a ser um discípulo, a ser um cristão. Por que você tem que ser um discípulo? Não tem jeito, irmãos, não tem como entrar no céu sem ser um discípulo de Cristo, porque não vai entrar nada no céu diferente de Jesus. Por isso ele veio para ser um modelo, por isso nós temos que imitá-lo, por isso que nós temos que copiar em tudo a vida de Cristo. É um processo. Então o batismo é como se fosse uma matrícula, né? Você foi matriculado no curso, aí você já pode sair por aí, aí não precisava mais de igreja. Por que existe igreja? Exatamente para ter um discipulado. Amém? E nós em tudo estamos envolvidos nesse discipulado. Nós estamos envolvidos no discipulado, o pastor ensinando a palavra, ministrando a palavra para os irmãos, e nós saindo da igreja, aplicando a palavra às nossas vidas, as pessoas olhando as nossas vidas, nós estamos colocando o discipulado em prática e automaticamente fazendo outros discípulos. Então, o batismo é só a matrícula, o discipulado é o curso, é o processo da vida cristã. Enquanto Jesus não vier nos buscar, nós temos que estar nesse discipulado. Amém? Temos que estarmos nesse processo. E todas as coisas que vos tenho ordenado, como Jesus disse, né? Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a matéria do curso. Qual é o ensinamento? Viver as coisas que Jesus ensinou. Nós temos que viver aquilo que Jesus ensinou, irmãos. Amém? Então a matéria, e a gente não vive isso, tanto é que não é só o pastor ensinar. Não adianta eu pregar, não adianta eu ensinar aqui, se você, quando sair ali, não procurar pelo menos colocar em prática, para que outras pessoas vejam na sua vida o discipulado e sejam discipuladas pelo seu discipulado. Amém? É um processo que não tem jeito, ninguém é uma ilha, no reino de Deus nós estamos num corpo, não tem como ficar sozinho. Nós temos que abençoar, o óleo, a unção tem que descer. A Bíblia diz que desce pela cabeça, escorre pela barba e desce pela gola. O óleo da unção. Assim acontece na vida cristã. O nosso irmão tem que ser abençoado com a nossa vida. A nossa vida tem que abençoar aqueles que estão à nossa volta. Às vezes você pensa que abençoar é dar coisa, é dar tudo que você tem. Nós vamos aprender aqui agora, é um outro critério do discípulo, né? Então, o primeiro é esse, que o discípulo é alguém nascido de novo. Alguém que nasceu do Senhor. Vamos olhar em Gálatas 3, deixa marcado aí o texto. Não, talvez a gente não volta nesse texto não, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 27 e 28, diz assim, 27 e 28, diz assim, porque todo quantos fostes batizados em Cristo, olha só, olha o que a palavra está dizendo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, olha só, amém? Quando você é ingresso, o que é o batismo? O batismo que a gente faz lá, não é aquele batismo lá não, aquele batismo que a gente faz lá, fizemos nas águas, é um simbolismo do que aconteceu na nossa vida. Você foi ingressado, ou seja, batizado num corpo, automaticamente você é revestido de Cristo. O que é ser revestido, irmão? É você, olha só, você tira a roupa velha, né? Quando você vai em casa, você não tira a roupa suja do dia, não é isso? Para ir para a igreja, tirou a roupa suja, tomou um banho, ficou nu, aí você veste uma roupa limpa. Então Cristo é como se fosse
essa roupa limpa na vida espiritual. Você tira o velho homem, é sepultado. Aí faz aquele simbolismo, mostrando o que acontece na nossa vida espiritual. Aquele simbolismo não é à toa, de afundar, de imergir todo. Por que não pode asperjar só e tudo? Por quê? Porque o simbolismo não fica completo. Porque o velho homem, o nosso velho homem, não morre só em parte, ele tem que ser sepultado por completo. Por isso tem que afundar completamente nas águas, para efeito do simbolismo. De quê? Para mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa vida. Porque estamos sendo revestidos de Cristo. Então, o escritor aos Gálatas, Paulo, diz que foi revestido de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só. Amém? Então não é mais eu, mas agora somos nós. O cristão não é mais eu, agora ele é nós. Nós somos um em Cristo Jesus, revestido de Cristo. Ó, aquilo, viu como Paulo falou aqui, ó, não tem negócio de macho nem de fêmea. Aquilo que eu falo para os irmãos, partiu dessa vida, não vai ter quem é que casou, quem é que vai casar, né? Não, lá não tem casamento, só tem lá um espírito, é tudo igual, do macho e da fêmea é a mesma coisa, é Cristo é um espírito só. Amém? Revestido de Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Então, pela fé fomos revestidos de Cristo. Só alguém nascido do Espírito pode ser discípulo de Jesus. O que está na carne não pode, a palavra diz que não pode agradar a Deus. Na carne não tem como agradar a Deus. Se você não creu verdadeiramente em Cristo Jesus, não entregou a sua vida verdadeiramente em Cristo Jesus, se passou pelas águas só para mostrar para os homens, se não foi uma coisa verdadeira, uma questão que aconteceu dentro de você, externar o que aconteceu dentro de você, você não vai estar agradando a Deus. Pode agradar o pastor, poxa, o irmão passou pelas águas, né? Aí aceitou a Cristo, enche a igreja, agrada o pastor, vê a igreja cheia. Eu queria ver a igreja cheia. Confesso com os irmãos, eu ficaria muito feliz de ver a igreja cheia. Mas eu não posso salvar a igreja. O que adianta ela estar cheia se ela estiver só agradando o pastor está gostando, mas a Bíblia diz que na carne, impossível agradar a Deus. Amém? Impossível de agradar a Deus. Um discípulo, ele é um filho de Deus. Se você foi revestido de Jesus, Jesus é o que, irmãos? Filho de Deus. E você agora é revestido dele. Como Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então você é um filho de Deus. Então discípulo, irmão, de Cristo é um filho de Deus, não é um discipulado qualquer. Você não está aqui para aprender a ganhar dinheiro, para ser discípulo de um contador, de um matemático. Eu não sou um matemático, eu não sou um contador, não sou aqui autoajuda para você aprender a ganhar dinheiro, mas estou aqui para discipular discípulos para filho de Deus. Quem é filho de Deus, o nosso discipulado, é para sermos um dia totalmente, habitar com Deus por toda a eternidade. Essa é a importância que tem a igreja, não é de ficar ensinando a fazer coisas. Segundo, então a primeira coisa é que o discípulo é alguém que nasceu de novo, e só é nascido de novo se for revestido de Cristo. Segundo, o discípulo renuncia tudo que tem, torna-se um servo que administra os bens do seu Senhor como mordomo. O que é isso? Aí tu fala assim, não, mas é para eu dar tudo aqui, as coisas, né, o meu trabalho, deixar meus filhos passar fome? Não é isso.
Pois se a Bíblia diz que o pai entesoura para o filho, aí como é que eu vou pegar o que eu tenho e jogar tudo fora e distribuir tudo e não deixar, e cadê o tesouro do filho? Seria uma contradição bíblica. Entregar tudo que temos, irmãos, é juntamente com a nossa vida. Você saber que o que você tem pertence a Deus. Você saber que você tem um carro, está no seu nome, porque o documento precisa estar no seu nome. É como casar, você precisa de uma certidão de casamento. Mas para Deus, o homem que entregou a sua vida a Cristo, ele tem uma só esposa, uma só mulher, é a esposa dele, é marido dela. O carro é a mesma coisa, nós temos um carro, tá? O documento está no nosso nome, nós compramos, mas nós temos que saber que esse bem pertence a Deus. Se Deus quiser tirar, filho, tira. Ontem eu estava no Recanto e eu fui inspirado a falar com os meninos, porque eu fico vendo assim, o camarada passa lá no Recanto, na semana que vem quando eu vou ver, é o pastor fulano, é o presbítero fulano, está envolvido nisso, está envolvido naquilo, aí daqui passa uns meses e está o camarada prostrado, caído, e ontem tinha um lá internado de novo. Até o carro dele ele perdeu, teve um acidente e acabou tudo. Olha só, por quê? Por que aconteceu isso? Porque não, eu falei para os irmãos, para colocar a mão no arado, tem que vestir a armadura de Deus, porque o inimigo não brinca. Às vezes você acha que está tudo bem, mas não está. Quando você vê, o tombo chega. Você não consegue ver no mundo espiritual o maquinário do adversário contra a nossa vida, os dardos inflamados que são enviados, mas só são defendidos, só são apagados para quem empunha o escudo da fé. Então não é qualquer um. Então a gente tem que precisar guardar a nossa vida. Então o que ele fez? É como se, aplicando essa situação, a palavra de hoje, é como se o irmão não tivesse entregue totalmente tudo a sua vida. Então, quando você entrega a sua vida, você entregou, tem que entregar tudo, todos os seus bens, tudo agora. Se precisar sair, se precisar ir com o carro, se precisar socorrer, se precisar fazer a obra, se Deus te convocar, esteja pronto, senão você não entregou tudo. Amém? Então o que é que nós somos? Aí nós passamos a sermos administradores. Você vai continuar com os bens sob a sua posse, mas você vai ser um administrador, e vai fluir mais nas mãos de Deus do que na nossa. Por isso que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Olha só, o administrador de Deus, ele acredita na palavra de Deus, ele primeiro dá, depois ele vai ver o retorno que Deus vai fazer, porque a contabilidade, o fazer prosperar é com Deus. A nossa parte é obedecer, a nossa parte é colocar a semente na terra, fazê-la subir, fazê-la ela nascer, é com Deus. Quem trabalha na agricultura sabe disso. Você coloca lá e fica esperando, certeza que vai nascer, não dá para ter não, você vai pela lógica, mas e se vai crescer menos ainda. Pode vir um temporal, pode vir uma chuva de granizo, pode não sei o quê, e no meio do processo, a semente cresceu, já estava produzindo, mas de repente, por quê? Porque você não abriu mão de tudo que tem, de toda a sua vida, para confiar em Deus. Então o discípulo é alguém que confia em Deus, né? E está em Lucas 14:33, diz isso: se você não abrir mão de tudo que tem, não pode ser. Vamos abrir Lucas, para a gente ter usar a base bíblica de que é ser um discípulo. Lucas 14, versículo 33, está dizendo assim, assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Amém? E só entra no seu discípulo
Então uma pessoa tem que renunciar, não é verdade? A tudo que tem, a riqueza, tudo pertence ao Senhor. Se precisar investir, vamos investir. Se precisar buscar o reino de Deus, se precisar trocar, vamos trocar. Se precisar acabar, vamos parar. Se precisar fechar a porta, vamos fechar. Não podemos desagradar a Deus. Ele é o Senhor, nós somos o administrador. Ele dá a ordem, vai lá e paga, vai lá e faz isso. Não é isso que faz o dono da fazenda? Ele vai lá e dá a ordem. Paga o cara, paga não sei quem, o camarada deixa tudo certo. O administrador só vai lá para fazer isso, o mordomo. Então, olha só como é bem claro o texto. Se não abrir mão, se não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. E se tudo quanto tens, meu irmão, é sonho, é planos, é tudo. Pode coincidir dos planos de Deus, que o sonho que você está tendo, os planos que você está tendo, ser exatamente o que Deus quer para você. Principalmente se você é uma pessoa que ora a Deus e fala com ele: Senhor, me ajuda, mostra meu caminho, mostra a direção, né? Mas se não, muitos vão ter que parar tudo e modificar o seu caminho. Terceiro tópico: o discípulo, ele imita a Cristo. Jesus é um modelo para nós. Ele nos mostrou como agradar o Pai, né? Ele diz que ele veio para agradar ao Pai. A vontade de Deus é o quê? Que todos sejam salvos. Então, para agradar ao Pai, o que o discípulo faz? Trabalha nesse processo de alcançar a todos. Não quer dizer que vai alcançar, mas que você vai estar envolvido, vai. Nem que seja com testemunho, com tudo, igual eu falo por mim no recanto. Eu não venho aqui no recanto porque eu gosto de ver homem viciado, que está saindo do vício. Não, é porque eu amo a Deus, amém? E eu preciso fazer a obra de Deus. Se eu não fizer para você, eu não estou fazendo para mim. Deixa isso muito bem claro para ele. Não estou ali para bajular, mas para ensinar, para que eles aprendam e sejam discípulos. Eu fui discipulado e eu preciso discipular. Então, o terceiro ponto é que o discípulo, ele faz tudo para agradar ao Pai. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Se você está revestido de Jesus, se você está no discipulado de Jesus, você tem que fazer coisas que agradem ao Pai. Quarto, um discípulo, ele ama o seu Senhor mais do que tudo, e a todos e a si mesmo. Aqui em Lucas ainda 14, no versículo 26, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, olha só, aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí, que tremendo. Aí, não parece uma contradição? Por isso que nós temos que estudar as entrelinhas das Escrituras. Você não tem que amar o próximo, mas você tem que aborrecer pai, mãe e irmão. Amar não significa agradar. Amar significa obedecer a Deus. Amar o próximo é uma questão de obediência, e amar a Deus também é uma questão de obediência, porque a palavra diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha só, mas a seu pai, a sua mãe, o seu irmão não é o teu próximo também? Então, o que isso quer dizer? É quando essas coisas estiverem te impedindo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a prioridade é Deus. Amém? Prioridade é Deus. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem a minha própria vida, como Jesus disse, senão não posso ser discípulo. Mas eu queria fazer outra coisa. Não, o Senhor quer que você faça isso. Se você não renunciar ao que você queria para fazer o que o Senhor quer que você faça, você não pode ser discípulo. Você vai viver a sua vida, não tem problema nenhum. Quando morrer, você sabe que não vai para onde os discipulados foram, porque Cristo é o modelo do discipulado. Amém?
Nós vamos ter que se parecer com Cristo, porque nós vamos habitar a eternidade com Deus. Parecer com Cristo não é questão de aparência física, não. É questão de atitude. Olha só, igual ele fala assim, ó, a igreja, ó, uma só fé, um só Senhor, uma só é a palavra. Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Por que um só batismo? Eu explico para os irmãos, porque esse negócio de batismo, o batismo literal, ele pode ser mexido no sentido de seguinte, por exemplo, igual o casamento, né? A pessoa chega na igreja e ela não era cristã ainda, e se divorciou e agora está com a outra esposa. Por exemplo, eu cheguei na igreja, eu já estava com a minha esposa. O que Deus fez? Eu continuo com ela até hoje. O Senhor renova o nosso amor. Eu não separei dela para arrumar outra. Mas se eu chego separado dela com outra, também estaria lícito. Eu seria, né, casaria de novo com a outra na igreja e tal, direitinho. O problema é que eu já era casado, já sou casado com a minha esposa, então o problema não é a solução, né, amor? Solução. Então, por que eu vou separar dela agora? É o mesmo caso do batismo. Se uma pessoa lá fora se batizou na empolgação, por causa de uma namorada, para impressionar os pais, porque naquela época tinha muito isso, né? O pessoal ia para a igreja e tudo mais, às vezes porque quer tocar, porque quer não sei o quê, mas não se converteu verdadeiramente. É como a palavra diz, ó, na carne é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus, o batismo daquela pessoa não valeu, se ela batizou na carne. Aí ela hoje quer batizar. Eu ensino isso para os irmãos, falo assim, ó, se hoje você verdadeiramente está crendo em Jesus Cristo e quer se batizar, eu vou te batizar. Amém? Como o pastor Darry falava assim, eu até que fiz o casamento do Lincoln, porque ele falou que não gostava de fazer casamento, porque depois a pessoa separa. Eu falei, pastor, se separar o problema é deles, eu não faço separação, eu faço casamento. Separação não. Eu batizo, se o cara vai andar no caminho ou não, isso é a decisão dele. Amém? O eunuco falou para Felipe, daí a água, eu quero batizar. Felipe foi lá e batizou. Se amanhã o eunuco se desvia, o problema é dele. Eu não posso negar a água, o batismo, a uma pessoa que se diz, confessa a Cristo Jesus. Eu não posso negar, daí pedir uma pessoa de tomar a Santa Ceia, se ela examinou a si mesma e acha que tem condição de tomar. Aí eu vou, não, você não pode tomar, porque você já fez isso, porque fez... Não, nada disso. Se a pessoa, se Jesus perdoou ela, quem sou eu? Pedro falou assim para os demais apóstolos, se o Espírito Santo batizou eles, quando eles chegaram lá, já eram batizados pelo Espírito Santo. E hoje tem igreja que prega que não tem batismo com o Espírito Santo. Tem batismo com o Espírito Santo. E tem igreja que prega que não é necessário batizar fisicamente nas águas, como é uma ordem bíblica, ide e batizar. Eu não posso batizar você no Espírito. Se a ordem é para me batizar, é onde? É na água. No Espírito é o Senhor. Amém? Eu vou batizar na água aquele que o Senhor já batizou no Espírito. Pode ser que algum me engane e vai ser batizado. Um discípulo ama o seu Senhor. Lucas 14, 26, ele diz assim, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, mulher, filho, irmão, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vê que ele cercou toda a nossa volta, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu irmão, seu filho, sua própria vida, vai que escapou alguma coisa, sua vida, pronto, aí fechou tudo. É igual Paulo falou assim, eu vou te apresentar o Senhor, o Deus que vocês amam, poteniense, né? Criador dos céus e da terra. Aí. E agora, sobrou o que para aqueles outros deuses ali em volta, que eles adoram, tem altar ali? Se Paulo mostrou agora um Criador dos céus e da terra, os outros criaram o quê? Resumidamente, deixou eles mal, né? Mostrou o verdadeiro Deus. Mesma coisa aí, Jesus chega e deixa claro, ó, e a sua vida. Porque às vezes, irmão, a pessoa até ainda bate no peito. Tem crente que bate no peito e fala, minha vida quem manda sou eu. Se Jesus não estiver mandando na sua vida, se você não estiver sendo discipulado pela palavra,
Às vezes, o pastor vai corrigir, vai falar com alguém, e a pessoa vem com esse pensamento, ou com essa frase. Enquanto que poderia, aceitar. Eu me lembro que ia ter um discipulado lá na igreja onde eu estava sendo discipulado, e umas 3 vezes o pastor me chamou e falou assim, vai ter um discipulado e tal, não sei o quê. Eu falei assim, irmão, não vou poder não, porque eu já estou fazendo outro seminário, não vou poder fazer isso não. Aí quando foi na terceira, ele falava assim, eu falava que não ia, ele fazia assim com a cabeça e tal, saía. Na terceira vez ele falou assim, eu queria que o irmão fosse, porque o irmão é ministeriável, e eles só vão ordenar quem fizer esse seminário. Aí eu fui obrigado a ir. O meu pastor falou que queria que eu fosse, porque eu sou ministeriável, quer dizer, eu estou sendo discipulado. Ele, até então, não estava pensando em ministério. E aí, até que eu estava abrindo mão, não vou não, deixa os irmãos ir. Sair daqui para ir lá para a Barra, fazer todo sábado de manhã, o dia todo lá. E aí eu aceitei ir, que ele falou isso para mim, mas eu, a princípio, não queria ir. Mandou, eu queria que o irmão fosse para Nova Campinas. Nova Campinas é um lugar difícil, né? Eu moro em Piabetá, 12 quilômetros de lá. Mas eu falei com a minha esposa, sim senhor, fomos. E eu não sei se foi nesse período que as minhas filhas se afastaram, porque saiu de uma igreja grande, ia para lá obrigado, depois não estava indo mais, porque a gente não conseguia levá-las naquela situação. E até então se desviaram. Mas se foi por causa disso, um dia vão voltar, porque eu estava em submissão, eu estava em missão. Amém? Eu não escolhi para lá, eu fui em missão. Então o discípulo ama o seu Senhor, ou seja, porque é impossível, uma pessoa amar outras coisas e ser discípulo de Jesus. O discípulo ama uns aos outros. Quinto, o discípulo ama uns aos outros. É impossível alguém viver como discípulo de Jesus sem amor. Evangelho de João, capítulo 13. João 13. Versículo 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus está falando isso aqui? Ele está falando isso aqui para os discípulos, porque a gente não pode amar o mundo, amém? Nós não podemos ter demonstração de amor com o mundo. O mundo jaz do maligno, andarão os dois juntos se não houver acordo. Mas na igreja, os irmãos em Cristo, todos que entregaram a sua vida a Cristo, ele estava dizendo assim para os discípulos: ameis uns aos outros. Que às vezes tem contenda na igreja, às vezes o irmão não vai com a cara do outro irmão. Ainda que você não vá com a cara do irmão, você tem que amar o irmão. Amar o irmão não é para você estar na casa dele toda hora, não é para você, inclusive a Bíblia até proíbe isso. Então, o provérbio diz: não seja muito contínuo na casa do seu irmão, que é para ele não se enfadar de você. Então a Bíblia não pode ter contradição. Então amar não é encher a paciência do irmão, mas é orar pelo irmão, é perdoar o irmão, é interceder. Se o irmão precisar da nossa ajuda, nós vamos ajudar o irmão, se a gente puder ajudar. Não quer dizer que você vai poder, às vezes você não pode, às vezes a pessoa pede uma coisa, você não pode fazer, mas porque a Bíblia fala, se você pode e não faz, olha a palavra de Deus, aí você comete pecado. Mas se você não pode, não é pecado, deixa o outro irmão que vai poder. Agora,
Vamos interceder. Quando eu não puder fazer, eu vou pedir, Senhor, abre alguém, envia alguém, abre uma porta, cria essa situação. Eu oro pela família dos irmãos, sabia? Oro pela família dos irmãos, pelos filhos. Eu oro pela situação dos irmãos, que eu conheço as situações dos irmãos. Eu oro a Deus, para que Deus abençoe, para que Deus... Isso é amar o irmão, não é eu estar lá na casa do irmão, dando dinheiro para o irmão, fazendo, bajulando o irmão, não. Alguns é bajulando, outros é dando despesa, né? Tem uns que acham que nem precisa mais trabalhar, só ficar visitando os irmãos. Um dia visita a França, aí pega aquele churrasco lá. Outro dia vai lá na irmã Silvana, no Wilson, a irmã Nete, pega aquele pé de galinha. Pé de galinha não é comida simples, não. Aquilo bem feitinho. França não gosta não, irmã, mas quem sabe fazer, né? Poxa. Comer aquele caldo, né, irmã? A gente comia um caldo ali no frio, ali com a irmã Jaqueline ali, ó, né? Entendeu? Então, comer junto, irmãos. A gente só come junto. Você sabia que a gente só come junto? Já falei isso para a igreja. Você só come junto de quem você gosta. E você tem que gostar do irmão, amar o irmão. Eu fui no encontro de casais, mas a gente estava sozinho, não tinha muita amizade, então eu ficava sentando eu e Zia junto. Mas quando a gente tinha uma comunhão com os irmãos, a gente sentava junto, os irmãos na mesa, eu era misturado com os irmãos, não era só nós dois. Porque a gente come, agora quando você não gosta, você chega no restaurante assim, ó, aí o irmão está lá daquele lado, tu vai para o outro lado. Vai para outra mesa, tem vaga na mesa do irmão, mas tu quer ir para outra. Por quê? Porque não gosta. Porque a pessoa come junto quando gosta uma da outra. Então, por isso que a comunhão faz bem para a igreja. Se nós começarmos a comer junto, viu? Gostei demais de comer lá na casa da irmã lá. Quando é que vai ter outro churrasco? Agora não, nossa casa. Agora tem que ser outra casa, né? Então, tá vendo? Não, porque não pode ser assíduo na casa do irmão, o provérbio diz, né? Então agora tem que ser na outra aí. Bom, o discípulo, irmão, o sexto. Só mais um ponto, estamos chegando lá. O sexto tópico, o discípulo dá muito fruto. Ainda em João 15, atravessa a folha aí para 15, versículo 8, diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se você estiver dando fruto, isso quer dizer que você é discípulo de Jesus. Porque Jesus deu muito fruto, Jesus deu a vida dele. O fruto, irmãos, é a nossa vida. É a nossa vida por inteiro. Por que é discípulo de Jesus? Porque Jesus deu a vida dele. Ele não fez outra coisa na vida a não ser viver por nós, para nos salvar, desde o nascimento até a morte e a ressurreição. E inclusive a ressurreição, do qual Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha só o fruto. Fica tranquilo aí, vou morrer 3 dias. Não vai. Ó, Pedro estava querendo viu o inimigo? Parecia que Pedro estava abençoando, defendendo Jesus. Não morre não, cortou a orelha de mal. Na verdade estava impedindo a bênção, impedindo o fruto. E Jesus viu como aquilo sendo obra do maligno. Aparta-te, Satanás. Ó, porque o fruto ela dá a sua vida. Amém? E então dá muito fruto, o que glorifica a Deus. Um discípulo, ele foi escolhido e designado para ir e dar frutos que permaneçam. E o fruto é a vida do discípulo. Não é a oferta que você colocou aqui, não é o dízimo que você entregou, não é uma ajuda que você deu a alguém ali, uma esmola, não, é a vida. É a vida. Por isso é um discipulado, irmão. A formação é o dia que nós estivermos na glória com o Senhor. Conforme Paulo completou o discipulado dele. Foi o que ele falou? Ele falou assim, ó: combati o bom combate. Quer dizer, eu estudei até o fim esse discipulado. Combati o bom combate, completei a carreira, me formei. Né?
Agora guardei a fé. Não preciso mais de fé. Eu queria até aqui correr para o céu, agora estou indo para o céu, já vou ver tudo lá. Amém? Porque o que é fé? Fé é você crer naquilo que você não está vendo, não é isso? Mas aí você vai chegar no céu, já vai estar vendo tudo. Não vai mais precisar de fé. Aconteceu, cumpriu, irmão. Já pensou? Você chegar, completar, chegar na sepultura, e no mesmo instante você já acordar vendo tudo realizado que você creu a tua vida toda, completando a carreira. Então o fruto é a vida do discípulo, é a presença do Espírito Santo nele que gera amor. Aí, quando você vê fruto do Espírito, mas como é que é esses frutos do Espírito? É manifestado em nós. Então você vê naquela relação dos frutos do Espírito, você vai ver, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto também é a reprodução espiritual, ou seja, a multiplicação da vida em Cristo, né? Cristo salva você, através de você vai salvar outra pessoa. Fruto do Espírito, por exemplo, se eu não salvar mais ninguém, eu salvei a minha esposa. Antes de levantar minha mão na igreja, eu comecei a estudar a palavra, pregava para ela. Aí eu falei assim, preciso encontrar um lugar para encontrar. O primeiro lugar que eu fui convertido foi no bolso. O bolso é o pior lugar, é um dos últimos lugares que a pessoa se converte. Ela faz isso, faz não sei o quê, mas para abrir mão do dinheiro é muito difícil. E foi o primeiro lugar que eu falei assim, preciso encontrar um lugar para entregar a minha oferta, meu dízimo. Oferta não, meu dízimo, né? Aí ela falou assim, vamos lá na minha igreja. Eu expliquei para ela por que não ia para a igreja dela, né? Aquela igreja prima, tem cheio de santinho, de coisa, né? Aí eu expliquei para ela, aí comecei a levar ela numa igreja evangélica, na igreja cristã, lá onde nós fomos, e ela foi batizada lá, né? Foi batizada lá, aceitou Jesus, foi batizada lá. Então olha só, eu a levei antes. E eu ia até bêbado, cheio de cerveja, chegava do jogo, ia levar ela para a igreja. Foi? Ela queria ir para outra. Não, vou levar você na outra igreja. Amém? Olha só como que Deus usa. Como que quando Cristo entra em nós já começamos a produzir fruto do Espírito. A semente, irmãos, é a palavra do reino. É ser uma propaganda, ser discípulo, irmão, é ser uma propaganda viva dessa mensagem poderosa. A vida, as obras e as palavras de um discipulado servem para falar de Jesus e do seu reino. Ou seja, a nossa vida, você tem que ser uma propaganda viva, a pessoa olhar para a nossa vida e ver, essa pessoa é cristã. Amém? A pessoa quando está perto de você já não quer. Hoje eles estão muito audaciosos, como o Paulo disse, vai chegar o tempo que o homem vai ser audacioso, que vai falar, vão ficar falando coisa, falando bobagem para nós. Mas via de regra, até pouco tempo se respeitava o cristão. A pessoa não falar palavrão perto, não ficar indecente. Sétimo, para encerrar, o discípulo permanece na palavra de Deus. Ainda em João, capítulo 8, volta um pouquinho aí, João 8, versículo 31, diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só para que ele estava dizendo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam em Jesus. Amém? O que é crer em Jesus? É você aceitar a palavra dele e colocar em prática. Ele falou assim, se você permanecer, não é começar hoje, amanhã sair. Às vezes a gente fala, não, mas eu já fiz muita obra de Deus. A obra de Deus só vai acabar, irmãos, quando a gente sair.
Se Deus permitir que eu fique na igreja pastoreando, é até morrer. Eu não concordo com esse negócio de jubilar. Se ficar muito idoso, não estiver falando uma coisa com coisa, tudo bem. Mas enquanto tiver entendimento, a obra de Deus é até completar a carreira, igual o Paulo disse. Ah, não, mas que eu já vi que já fez, filho. E eu tenho certeza que o Senhor já te pagou. Tenho certeza que Ele já te recompensou. Porque a palavra diz que Ele não fica devendo nada a ninguém. Agora, para ser salvo, tem que ser discípulo. Discípulo é aquele que permanece até o fim. Aquele que permanecer até o fim. E Jesus está dizendo assim, ó, dizendo aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E lá Apocalipse diz: quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar onde? No discipulado. No discipulado. O que é o discipulado? Da vida cristã. Ah, mas eu enjoei de apanhar. Não, meu irmão. Essa semana eu estava conversando com o irmão e eu aprendi isso. E isso é uma coisa que eu realmente sinto. Se for para eu levar um prejuízo, porque você me enganou, ou eu ganhar alguma coisa para enganar você, eu vou deixar você me enganar. Vou deixar você me enganar. Eu prefiro você me enganar do que eu te enganar. Prefiro que você minta para mim do que eu mentir para você. Amém? É igual aquela que eu sempre falo, né? Prefiro acreditar que o irmão, que a vaca voou, do que o irmão está mentindo. Amém? Quer me enganar? É melhor o camarada sair alegre: enganei o pastor, tomei o dinheiro dele, do que ele sair daqui achando que o pastor enganou ele para ele dar o dinheiro na igreja. Amém? Então, permanecer, irmão, cremos em tudo que o Senhor disse e obedecer a tudo que Ele ordenou. Não podemos nos desviar das Escrituras Sagradas, nem para a direita e nem para a esquerda, nem para um extremo, nem para o outro. Ah, mas Deus, essa pessoa aqui é pobrezinha, mas se o que eu preciso fazer para ela é algo que vai desagradar a Deus, não vou fazer. Amém? E às vezes acontece isso, e o Senhor fala: não se compadeça de quem eu não me compadeço. Então nós precisamos entender as Escrituras, porque às vezes a pessoa está colhendo o fruto que ela semeou. Às vezes Deus está permitindo ela colher aquilo, porque Deus quer salvar ela. Aí se você for lá fluir, Ele vai lá e fecha a sua torneira. Se Deus quer que a pessoa passe uma sedezinha, uma secazinha, um desertozinho, tu vai ficar mandando água lá, Ele vai lá e fecha o seu. Porque aquela pessoa só vai ser salva quando a água secar desesperadamente, quando ela vê que não tem mais jeito, aí ela vai clamar: Senhor, aí vai ser salva. Mas aí se você ficar atrapalhando, ela não vai fazer isso. Pedro falou: não vai de jeito nenhum. Se Jesus não vai, não morre, não tinha salvação para nós. E está Pedro querendo atrapalhar o negócio, era um crentão impetuoso. Então, irmãos, precisamos observar a nossa vida segundo as Escrituras. Vida de equilíbrio. Não é extremo. Não é, porque nessa de largar tudo, tem igreja pregando aí, que teve casos de pessoas numa época aí que estava entregando até a casa para a igreja, porque alguém manipulou a palavra. Alguém pregou desequilíbrio, alguém torceu o que realmente diz a palavra. Amém? Porque Deus nos abençoa, que a palavra diz que precisamos, que é o pai que entesoura para o filho. Não é o que seja obrigado, mas a regra é essa, ou seja, certamente que o pai morre primeiro que o filho, né? Quando é o contrário, é uma coisa fora do controle, né? Nós não estamos preparados, ao contrário. Deus já vai falar: vamos ficando idosos, vamos morrer, o filho vai morrer depois. Agora, se morre um filho nosso antes de nós, a dor é muito mais profunda. Amém? Muito mais profunda. Então, irmãos, estamos conversados? Amém.
próximo culto, vai estar escrito aqui: assim diz o Senhor. Eu tenho vontade de botar um culto aqui, porque o culto é só para ministrar a palavra de Deus. E colocar escrito: assim diz o Senhor. Eu vejo os profetas, assim diz o Senhor, começa a falar bobagem, está vendo antes, não sei o quê. Assim diz o Senhor, abriu as escrituras, aqui ó, assim diz o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.